Bom dia, galera, Augusto aqui e o tema de hoje é pneu Maxxis. E aí, galera, até que enfim chegou a hora de falar sobre os pneus, né? Pessoal, essa é uma das principais escolhas aí, como o Daniel e eu vivemos falando. É uma das escolhas que vai determinar o seu desempenho, a melhora de performance em cima da bike. E por que que eu escolhi Maxxis Icon? Aliás, essa já é minha escolha há bastante tempo, já vai fazer praticamente 3 anos que eu uso esse pneu. Por que que eu gosto tanto dele? É simplesmente pelo fato que ele tem uma durabilidade absurda e eu, antes de fazer a compra pela primeira vez, eu pesquisei no site do fabricante para qual tipo de terreno o novo pneu que eu iria usar. Eu usava, antes de comprar o meu primeiro par de Icon, eu usava um pneu que veio na bicicleta, que era um Shaoyang MTB. Ele era um pneu com rolagem boa, porém muito pesado, e eu sentia ele muito solto no meu terreno aqui, que no caso, como vocês devem estar vendo aí no vídeo, é um terreno compacto, com um cascalho solto, e eu ficava com medo de fazer algumas curvas, entrar em alguns locais assim que eu via que o cascalho estava mais solto, por medo do pneu deslocar ou de não ter aderência nas curvas. Então eu fiz a compra do meu primeiro par. Eu fui extremamente feliz na minha escolha, porque é um pneu que me atendeu além da segurança que eu ganhei na trilha, eu também ganhei em durabilidade, porque esse pneu tem uma durabilidade absurda. Eu rodei mais de 3.000 quilômetros com o meu primeiro par e passei eles para o Daniel. E só parei de usar porque eu tinha danificado eles e eles já não seguravam mais tubeless. E olha que esses pneus nem tubeless red eram. Eles eram pneus Maxxis Icon comum. Então, assim, por enquanto, continua sendo a minha escolha de pneu. Eu não tenho intenção de trocar. Porém, eu aconselho a vocês, não vão em modismo. Sempre procurem entrar no site do fabricante, verificar quais são o pneu que você quer, o que você está pretendendo, se ele te atende nos seus pedais. O meu pedal aqui, assim, eu tenho um período de chuva de 2, 3 meses e nesse período eu praticamente não pedalo porque chove constantemente, eu não consigo sair para pedalar. Então eu não preciso de um pneu que me dê aderência para chuva, porque 90% dos meus pedais são no tempo seco e aqui é sempre esse terreno aí que vocês estão vendo no vídeo. É chão batido, quando muito um cascalho solto ou um areião. Então ele me atende demais. No caso da Maxxis, essas informações só tem no site em inglês. O Icon, se você entrar lá, ele vai ter uma definição lá que ele é hard pack, que é esse terreno compactado que vocês estão vendo aí no vídeo. E ele deve ter escrito lá também assim, loose over hard, que é cascalho solto sobre o chão compactado. E esse é justamente os terrenos que eu ando aqui em Goiás. A maioria dos nossos terrenos aqui são desse jeito. Portanto, verifiquem quais são as condições que vocês vão rodar. Se você mora num estado que chove muito, procure pneu que te dê aderência durante esse período chuvoso, que te dê aderência na lama. Se você está sentindo a sua bicicleta muito amarrada, verifique se a rolagem dele é boa, ou se você está usando um pneu que seria para dianteira, se você está usando na traseira. O Icon mesmo eu recomendo demais para usar um par só quando você está andando em terreno seco, em tempo seco. Se você estiver usando, se você passa por terrenos molhados ou pedala em tempos de chuva, eu recomendo você colocar um outro pneu que dê mais aderência na dianteira, como o Ardente que o Daniel usa. Então é isso aí, pessoal. O segredo é sempre pesquisem primeiro qual tipo de terreno que vocês vão utilizar esses pneus antes de fazer uma compra por modismo. Tome cuidado com o modismo. Pneus muito largos geram um arrasto muito grande. Você pode sentir sua bicicleta, em vez de mais solta, que está melhorando seu desempenho,
você pode sentir que o seu desempenho está piorando. Então, sempre atento aí às condições que vocês vão pedalar, viu? Essa é a dica de hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar. Siga o canal, siga lá no Instagram e até mais. Fala pessoal, beleza? Tudo bom? Como o Augusto já adiantou aí no começo do vídeo, né? O tema hoje é sobre os pneus Maxxis, né? E diferente do Augusto que usa dois Icon, eu uso um Icon e um Ardent na dianteira, né? E meu Icon é um 2.2 também, o dianteiro meu é 2.25, certo? Sim, em relação ao solo, a diferença entre aqui na região de Tuverava, interior de São Paulo, e lá onde Augusto pedala, que é Anápolis, Goiás e tal, você pode observar assim que a tonalidade do solo e tal é bem parecido, mas aqui a gente tem um pouco mais de oscilação de terreno. Então assim, eu vejo assim, às vezes nos pedais lá que os caras fazem um pouco mais linear, né? A questão de elevação, e aqui varia muito. E essa variação constante também influencia no como está o nosso terreno, né? O nosso solo. Por quê? Ocorre muita erosão, ocorre muito tipo deslizamento do solo ali em cima, ele se solta, então a gente tem muito cascalho em alguns lugares aqui, certo? E em outros lugares já tipo um pouco mais que a gente chama de talco, dependendo da época do ano, entendeu? Quando chove a gente tem uma incidência muito grande de erosão, né? Tipo de vincos muito profundo no solo. Então assim, aqui oscila um pouco mais, né, nessa questão. Eu vejo assim pelas imagens lá do Augusto que o solo é bem compacto mesmo, tem pouco talco, né? Isso também eu acredito que varia de acordo com a época do ano, né? Nós aqui pedalamos muito, como vocês podem ver nas imagens, em carreadores de cana, né? E quem conhece cana sabe que a cana ela acaba com o solo, né? Então assim, o solo em volta da cana vai virando uma areia muito fina, né? Então assim, além de estar por baixo dessa areia um solo muito irregular, ela fica muito fina, né? Aquele pozinho ali, o que dá um pouco mais de arrasto, né, na bike. Então você sente um pouco mais de dificuldade, né, no deslizamento da bike, certo? E aí quando vem a época da chuva, as primeiras chuvas torna tipo perigosíssimo o nosso pedal aqui, porque escorrega muito, ou senão ocorre que você tem aquela falsa sensação de solo compacto, né, que você olha, tá por cima todo regular, tudo bonitinho, mas tem uma camada bem fina desse solo e por baixo tá o areião ali, né? Tá esse talco tá por baixo ali. Então muitas das vezes você vê bicicleta escapando de lado, entendeu? Frente escapando muito fácil e tudo mais. Outra diferença que eu percebi assim, nas imagens do Augusto aqui, que a gente pedala muito próximo a vegetações mais fechadas, né? Então assim, a maioria dos nossos pedal você pega sombra, pega, sabe, algum trecho no meio de árvores e tal. Então assim, sempre vai ter pelo menos um lugar ou outro que você vai passar dentro disso. E aí, quando você passa dentro desse tipo de situação, né, e tal, de ambiente ali, normalmente ali o solo tá mais úmido, né? Você encontra um pouco mais de troncos, de galho solto, né? Galhos que caem das árvores e vai se compactando junto ao solo ali, então fica um pouco diferente, certo? A minha escolha pelo Icon e o Ardent, nesse casal que a Max fez, né, que existem, lógico, outros modelos e tal de pneu da Max, mas a minha escolha entre esses dois levou em consideração a isso. Por exemplo, quando a gente está fazendo alguma descida mais técnica, está fazendo um tipo de trilha bem regular, como essas que eu citei, né, ele me dá um pouco mais de estabilidade, porque quando você está com a bike portando bem estável a dianteira, a traseira tende a seguir essa linha, certo? Uma coisa assim que eu gostei muito, que como eu estou usando o sistema tubeless e hoje em dia a gente dá para poder dar essa variação de pressão, brincar um pouco mais com a pressão dianteira mais baixa, traseira hoje eu achei na minha pressão 28 PSI para poder conseguir uma boa rolagem e uma aderência na traseira, dianteira eu uso 18. O que acontece? Com essas pressões que eu posso estar variando, estar trabalhando ali diferente, eu consegui ter um bom grip de traseira, né? Assim, uma rolagem legal também de traseira, mas também assim, parou de escapar, entendeu? Então, assim, por isso que eu falei a questão do grip, que assim, antes, quando eu usava com câmeras de ar, os Icon, que é aqueles pretos, os primeiros que eu montei, eles como não aceitavam tubeless,
eu tinha que usar um pouco mais cheio, então era um pneu que escorregava mais, certo? Porém, no tubeless, ele já tem muito mais aderência do que antes, e eu acostumei completamente com isso, tanto é que mesmo a dianteira, né, meu pneu dianteiro, sendo um pneu mais pesado e tendo uma rolagem um pouco mais complicada, eu não sinto dificuldade nenhuma com isso, e muitas vezes eu até esqueço desse detalhe. Por quê? Porque o pneu, ele, por mais que ele seja um pneu pesado, né, um pouco mais pesado que a média, ele tem um desenho que é para muito grip, muito controle, ele não me atrapalha na rolagem da bike. Eu sinto a bike tranquilo. Eu sinto a bike passando tranquilo. Aí, ó, mosquito, cachorro. Então, tipo assim, é um casal de pneu que eu gostei muito, né? E torço para que dure bastante também, porque hoje tá muito caro, pneu tá um absurdo de caro. E assim que encerrar a vida útil desses pneus, eu quero partir para outros testes, né? Contrário do que a maioria, que quando acerta o negócio quer ficar com aquilo, eu gosto de ficar variando para poder ver como que é, para estar trazendo até mesmo para vocês aqui minhas considerações, se é que serve para alguém, né? Então tá aí, usando o Icon na traseira, Ardent na dianteira, acho que é esse mesmo que fala o nome dele, é esse mesmo, Ardent. Os meus são dessas versões com faixa bege, né? Os dois são Action Protection e com sistema de tubeless, né? já adequado, ok? Eu uso nos aros Extreme Pro, que são uns aros de 29mm, e ficou fantástico. Recomendo muito, entendeu? E aqui para mim esse casal de pneu foi o ideal para nossa região aqui, certo? Então se você tem uma região com solo mais misto e menos compacto, esse casalzinho vai te ajudar muito. Valeu, fui! Deixa o teu like. Se inscreve no canal.